No início de janeiro de 2026, um alerta chamou a atenção de pais, profissionais da saúde e autoridades sanitárias. Lotes específicos de fórmulas infantis apresentaram irregularidades durante processos de controle e segurança, levando à retirada preventiva desses produtos do mercado. Esse tipo de notícia não aparece por acaso. Ele surge quando algo foge do padrão esperado para um alimento que deveria ser totalmente seguro para um organismo que ainda está se formando. Esse alerta não significa que todas as fórmulas infantis são perigosas. Também não significa que todo bebê que consome fórmula está em risco. Mas significa algo muito importante. Quando o assunto é alimentação infantil, qualquer desvio, mesmo pequeno, precisa ser levado a sério, porque o corpo de um bebê não funciona como o de um adulto. Para entender a gravidade desse tipo de alerta, é preciso primeiro compreender por que eles existem. Fórmulas infantis passam por controles rigorosos, justamente porque são, muitas vezes, a principal ou única fonte de alimento do bebê. Quando um lote apresenta qualquer possibilidade de falha, seja na composição, no armazenamento ou na qualidade, a orientação é clara: retirar do mercado antes que um problema maior aconteça. Esse tipo de medida é preventiva. Ela existe para proteger, mas também serve como um lembrete importante para quem cuida de bebês. O organismo infantil é extremamente sensível. O sistema digestivo ainda está amadurecendo. A imunidade ainda está em construção. O fígado e os rins ainda estão aprendendo a filtrar e processar substâncias. Em um adulto, um alimento inadequado pode causar um desconforto passageiro. Em um bebê, o impacto pode ser muito maior. O corpo ainda não tem reservas, não tem defesas completas e reage rápido. Quando um bebê consome uma fórmula que apresenta algum problema, os primeiros sinais geralmente aparecem de forma sutil. Muitas vezes começam com um choro diferente do habitual, um choro mais agudo, mais prolongado, ou que não melhora com as estratégias que normalmente funcionam. Em seguida, podem surgir vômitos repetidos, diarreia, cólicas intensas fora do padrão comum e uma irritabilidade constante. Esses sinais não surgem porque o bebê está fazendo manha. Eles surgem porque o corpo está tentando lidar com algo que não deveria estar ali. É uma reação de defesa. É o organismo dizendo que algo não está certo. Em alguns casos, esses sintomas podem evoluir rapidamente para desidratação. Bebês perdem líquidos com facilidade. Um episódio de diarreia ou vômito pode parecer simples, mas para um corpo pequeno, isso pode significar perda de peso em pouco tempo, fraqueza e queda no nível de energia. Outro ponto importante é que o intestino do bebê ainda está em desenvolvimento. Ele não tem a mesma capacidade de proteção e equilíbrio que o intestino de uma criança maior ou de um adulto. Quando algo inadequado entra em contato com esse sistema imaturo, pode causar inflamação, desconforto intenso e dificuldade na absorção de nutrientes. Isso explica por que, em alguns casos, o bebê passa a recusar a mamada depois de um episódio assim. Não é rejeição, é associação. O corpo aprende rápido que aquela experiência gerou desconforto e tenta evitar que ela se repita. Quando os sinais não são observados a tempo, o bebê pode precisar de atendimento médico. Não porque algo extremo sempre vai acontecer, mas porque a prevenção é essencial nessa fase da vida. Em bebês, esperar demais nunca é uma boa estratégia. Por isso, sempre que surgirem mudanças bruscas após a alimentação, é fundamental observar. Observar o padrão do choro, observar a frequência das evacuações, observar se o bebê parece mais apático, mais irritado ou menos responsivo do que o normal. Esses detalhes dizem muito. É importante reforçar que alertas como o de janeiro de 2026 não existem para causar pânico, eles existem para reforçar a importância do cuidado. Pais não erram por confiar. Confiar faz parte do cuidado, mas observar é o que protege. O problema começa quando os sinais claros são normalizados, quando tudo vira fase, quando todo choro vira cólica. Nem todo desconforto é comum, nem todo choro é esperado. Alguns são pedidos de ajuda. Existe uma diferença grande entre um bebê que chora porque está se adaptando ao mundo e um bebê que chora porque algo está sobrecarregando o corpo. Aprender a perceber essa diferença é um dos maiores desafios de quem cuida. E é exatamente por isso que casos como esse precisam ser falados com responsabilidade. Não para assustar,
mas para informar, para lembrar que a alimentação do bebê merece atenção constante, que mudanças repentinas merecem olhar cuidadoso, que o corpo do bebê fala todo o tempo, mesmo sem palavras. Quando um alerta sanitário acontece, ele também serve como um convite à consciência, um convite para desacelerar, observar e confiar menos na pressa e mais na leitura dos sinais. Nem todo choro é exagero, nem todo desconforto passa sozinho. Às vezes, o corpo do bebê está apenas pedindo que alguém escute com mais atenção. Ir além do choro é isso, é não ignorar, é não minimizar, é entender que em um organismo tão pequeno, qualquer detalhe importa. É assim que o cuidado se transforma em proteção real.